Alô pessoal, aí do terceiro ano, dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia, eu só gostaria de lembrar que na aula passada nós trabalhamos sobre capitalismo financeiro, também conhecido como capitalismo financeiro monopolista. O fato de ser financeiro monopolista, eu expliquei na aula anterior que é a agregação do capital com outros elementos. Ou seja, a partir daí, a fusão de várias empresas, está na aula passada isso. A fusão de várias empresas, e essa fusão dessas empresas são chamadas de trusts. Esses trusts monopolizam o mercado mundial com o único intuito de obter lucro a partir daí. Isso daí eu estou lembrando vocês para que vocês possam se atualizar com relação à aula anterior. Foi lançado o link na aula passada e no nosso horário passado, e você acessa fácil aí no meu canal no YouTube, ok? Mas eu não posso falar de capitalismo financeiro monopolista sem falar na necessidade dessas grandes corporações em obter lucro a partir dos seus investimentos em determinados setores da economia global. Só que eu não posso falar nessa possibilidade de lucro sem falar em alguns sistemas de produção. E quando eu falo em sistema de produção, eu estou falando de métodos produtivos com um único objetivo: lucro. E eu fiz uma anotação aqui no quadro. Aliás, tem três, na verdade tem três, mas eu quero tratar desses dois de imediato. Isso aqui se encontra na página 18 do livro de geografia de vocês. 18, página 18. É um encartezinho que fala sobre Taylorismo e Fordismo, ok? Taylorismo em homenagem ao seu agente desenvolvedor, Frederick Taylor. Fordismo em homenagem ao seu fundador, Henry Ford. Esse nome é familiar, né, para alguns, é isso mesmo, é aquela montadora de automóveis, Ford. Vamos por parte. O Taylorismo, na verdade, é um conjunto de ideias desenvolvida por esse engenheiro estadunidense, um conjunto de ideias voltada para o aperfeiçoamento da produção industrial. Certo, professor? Visando o quê? Lucro. Lucro. O Taylorismo se fundamenta em quatro pilastras de sustentação, que é o planejamento, a seleção, o controle e a execução. Então, se por acaso eu perguntar em alguma atividade quais são as pilastras de sustentação do Taylorismo, você vai citar planejamento, seleção, controle e execução. Planejamento por quê? Em que sentido? Sai da ideia de linha de produção aquele trabalho improvisado. Aquele trabalho improvisado de qualquer jeito, não existe dentro do Taylorismo. O Taylorismo vem inovar isso. Não se tem mais trabalho improvisado. Tudo é planejado. Tudo é
planejado. Quando eu falo de seleção, eu estou falando de seleção de trabalhadores aptos para determinadas funções. Como é isso, professor? Eu não posso colocar, por exemplo, vou dar um exemplo muito tosco aqui. Pega você que tem 1,60 m e colocar para jogar basquete. É no mínimo estranho, né? Ou seja, é nadar num rio sem água. Gastar força desnecessária. Então, o Taylorismo vem inovar aí. Ou seja, os trabalhadores que têm determinadas aptidões executam determinadas funções que são cabíveis às suas aptidões. O controle. Quando eu falo sobre a questão do controle, eu estou falando em supervisores por áreas de atuação de trabalhadores. Ou seja, há uma supervisão contínua em cima desses trabalhadores que estão desenvolvendo determinadas funções dentro do processo produtivo. E quando eu falo na execução, eu estou falando em disciplina total naquilo que você está fazendo. Logo, você que está me assistindo diz o seguinte: professor, mas isso é um sistema mecanizado, né? Deixa eu lhe apresentar o Fordismo. O Fordismo, ele é conhecido pelo melhoramento do aprimoramento do sistema de produção em série. O Fordismo é assim: cada trabalhador executa uma função específica. Ou seja, como é uma fábrica de automóveis, passa-se uma esteira na frente dos trabalhadores e cada trabalhador faz uma única função o dia todo. Eu não sei se você já deve ter visto alguma cena de Charlie Chaplin naquele Tempos Modernos, o qual ele fica apertando o parafuso direto. A esteira passando e ele apertando o parafuso. Se um desses trabalhadores deixar de cumprir sua função, atrapalha todos os outros. Aí você logo está pensando aí: professor, mas isso é um sistema mecanicista. É um sistema desumano, porque leva o trabalhador à exaustão. Eu digo, isso mesmo. Mas só que o capitalismo financeiro não está preocupado com isso. Quando um trabalhador não prestar mais, rua. Para o capitalismo, o humano é insignificante, porque vai ter sempre alguém que assuma aquele lugar. Certo, professor. Então, deixa-me ver se eu entendi. O Taylorismo foi criado por um engenheiro norte-americano chamado Frederick Taylor, nos Estados Unidos, que se fundamenta em 4 pilastras básicas. Isso: planejamento, seleção, controle e execução. O Fordismo foi um aprimoramento do sistema de produção em série, ou seja, aquele aprimoramento onde cada trabalhador executa dentro de uma linha de produção somente uma função. Como exemplo, eu dei o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que você já deve ter visto alguma charge, algum meme com ele. Você diz, isso tudo para quê, professor? Para aumentar a produção. Aumentar a produção. Aí você reflete aí do outro lado. E o trabalhador, professor? O trabalhador aí é insignificante. O trabalhador dentro desses processos é irrelevante. Não se quer saber se o trabalhador está feliz ou não, se o trabalhador está ganhando bem ou não. Se ele não quiser, tem outro. Operário é o que não vai faltar. Operário é o que não vai faltar.
O fato é que dentro dessa perspectiva se visa aumentar a produção e a produtividade, concomitante ao aumento de produção. Professor, tem diferença de produção e produtividade? Produção é o todo. Produtividade é o que é produzido em um determinado espaço de tempo. Por exemplo, o Fordismo um processo de montagem de automóvel leva aproximadamente 13 horas. Com o Fordismo passou a ser realizado em 6 horas, ou seja, no tempo em que se produzia um automóvel, agora você produz 2. Com essa disciplina, com essa implementação de linha de montagem. Pois bem, no final de tudo, criou-se uma larga produção e precisou-se, de uma vez por toda, implementar um sistema que absorvesse toda essa produção, que é o que nós vamos chamar de imperialismo. Você já deve ter visto essa palavra em algum momento da sua vida estudantil. E certamente fez uma analogia a império. E quando eu, de alguma forma, acerto que você pensou que está relacionado a império, eu me sinto lisonjeado com isso. Por quê? Porque quando eu falo política imperialista, eu estou falando em política de imposição. E, professor, quem impõe o quê? As potências industriais, as potências econômicas começam a partir de então partilhar as suas áreas de atuação, mas principalmente a África. No livro de vocês, na página 20, principalmente a África. Ora, professor, por que a África? Porque a África, assim como a América Latina, outrora forneceu toda a matéria-prima para enriquecimento da manufatura europeia. É por isso que essa prática imperialista é chamada de neocolonialismo, ou seja, novo colonialismo. Porque o antigo colonialismo é lá no século XV. Nós estamos falando aqui nas últimas décadas do século XIX para início do século XX. Portanto, essa política imperialista é conhecida como neocolonialista também, que é a recolonização da América Latina e da África. E essa recolonização agora não vai se dar da maneira como se deu outrora. Agora vai ser uma colonização mais clássica. Como uma colonização mais clássica? Mas eles não exploravam a África, professor? Sim. Exploravam e exploram até hoje o Brasil também. Então, eu, de alguma forma, queria que você entendesse que na Conferência de Berlim, os países dividem o continente africano. E é essa divisão entre os países do continente africano que vai fazer com que se crie até hoje resquícios desse processo neocolonialista. Professor, quem levou vantagem? É óbvio que os europeus. E certamente o latino-americano também. Você diz por quê?
Porque é a partir de ideias como essa que até hoje nós temos o complexo de vira-lata. Aí você diz, e o que é o complexo de vira-lata, professor? O complexo de vira-lata é aquilo que você nunca valoriza o que é seu, você só valoriza o que é do outro. Você sempre se acha inferiorizado às outras nações, inclusive aos produtos. Basta você analisar que você não valoriza nunca o que você tem. Aí você diz, quem quer que você se comporte dessa maneira? Obviamente, quem quer que você compre os produtos dele. Quem de vocês nunca pensou, a Jatobá é menos saborosa do que a Coca-Cola? Aí você diz, não é, mas é, professor. Então é uma questão de gosto, cara. A Jatobá é daqui de Garanhuns, Pernambuco, Brasil, mas você só gosta do que vem dos Estados Unidos. E eu lhe pergunto, isso é uma mentalidade colonizada? Nós, de certa forma, somos colônia ainda. Porque nós nunca admitimos que nós somos colônia. Nós iremos deixar de ser colônia no dia que nós admitimos que nós somos colônia e, portanto, lutemos para nos livrar desse karma que nos segue. Bom, eu encerro aqui porque é muito conteúdo e muito detalhe que nós precisamos discutir, e na próxima aula nós falamos sobre a crise de 29 e o keynesianismo, ok? Eu espero que tenha ficado clara essa questão, Taylorismo e Fordismo, e na próxima aula nós continuaremos.